particularmente à nossa gestão, né, que nos proporcionou, pela primeira vez na história dessa cidade, a oportunidade de levantarmos a voz, falar sobre a Umbanda, falar sobre o desmonte dos preconceitos, falar sobre o que essa religião representa nesse berço sagrado que é a Umbanda nessa cidade, né? Queria, antes de tudo, agradecer a presença dos nossos convidados aí, né? Agradecer a presença também das autoridades presentes, o vereador Romário, e a todas as pessoas que vieram prestigiar essa noite, né? Para compor nossa mesa, queria trazer para vocês nossos convidados de hoje, nossa querida mãe Flávia Pinto, que eu peço uma salva de palmas. Nosso irmão pai Pablo Santa Clara. Nossa querida mãe Ana de Manjá. E nosso amigo pai Júnior de Oxóssi. Trazer o fã-clube resolve. Gente, essa é uma noite que nós estamos transmitindo também no Facebook. Neste momento da Tenda Espírita São Lázaro do Pita, né? Quem quiser fazer o acompanhamento por lá, estará disponível lá. Então, gostaria de pedir os senhores ficassem de pé. Nós vamos fazer a execução oficial do cerimonial. Por favor, meu amigo, aquele nosso combinado.
vem no reino de Oxalá, aonde há paz e amor, se refletiu na terra, luz que refletiu no mar, a luz que veio de Aruanda, para nos iluminar. A Umbanda é paz e amor, é o mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, cheios de fé, como a nossa lei não há, levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Vamos brilhar como o seu esplendor, no reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, a luz que veio de Aruanda, para nos iluminar. A Umbanda é paz e amor, é o mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Que bonito. Que bonito poder ouvir o hino da Umbanda cantado por todos vocês nessa noite. Emociona vocês? A mim emociona muito, porque fala ao meu coração, porque é um hino que eu canto todos os dias que eu abro a minha casa e todo mundo que já foi lá sabe disso. Bom, gente, São Gonçalo, gestão do capitão Nelson e do subsecretário Eric Dias e do secretário Lucas Muniz, e uma lei que define a Semana da Umbanda pela primeira vez dentro do solo gonçalense. Isso, eu acho, estou até embargado, isso eu acho que é uma evolução dentro de tudo que nós tivemos, dentro da estrutura dessa cidade, dentro da estrutura do país e dentro da estrutura desse estado. São Gonçalo é atualmente uma cidade considerada de maioria evangélica e neopentecostal, e conseguir com que o executivo e o legislativo dessa cidade entenda que nós temos uma demanda reprimida, que nós temos uma dívida histórica com a Umbanda, que entenda que nós temos uma dívida histórica com cada terreiro que foi criado em São Gonçalo, é mais do que resgatar, é uma necessidade e uma obrigação do executivo e do legislativo e do judiciário dessa cidade com todos vocês e com todas as pessoas que anseiam por justiça, democracia, liberdade e principalmente a laicidade do Estado, que precisa ser resguardada quando nós reconhecemos que não existe maiores nem menores, não existem minorias, existem outras religiões, existem outros credos, e a vocês foi dado o direito de abraçar a um deles, que foi a Umbanda, o Candomblé, enfim, outras religiões que não sejam as baseadas na fé cristã, além da fé cristã que a Umbanda também se baseia. 113 anos de história, Pai Pablo, Mãe Ana, Pai Júnior e Mãe Flávia. 113 anos que São Gonçalo ainda e será eternamente na história da humanidade berço da anunciação do culto de Umbanda vindo do nosso médium Zélio Fernandino de Moraes.
por uma manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, na cidade de Niterói, na Federação Espírita, em 15 de novembro. Ele anuncia o culto que aconteceria no dia seguinte, dia 16 de novembro, aí sim, em Terras Gonçalenses, na rua Floriano Peixoto 30, que é quando o jovem Zélio, então, dá início ao culto de Umbanda baseado na cultura dele, do que ele aprendeu e do que ele desenvolveu. Porém, é fato que a academia não nega que já existiam outros cultos que eram baseados nos mesmos sistemas religiosos, e nós não negamos a existência desses outros cultos. E é exatamente por causa desses outros cultos que nós temos hoje na nossa mesa grandes personalidades do mundo da Umbanda, mas eu aposto aos senhores que cada um deles mexe sua panela de uma maneira específica. E foi para começar a Semana da Umbanda de São Gonçalo, que na propositura do Conselho de Cultura, da qual eu faço parte representando as matrizes, que o subsecretário de Cultura, Eric, teve a ideia de que nós montássemos, nessa sala por acaso, numa das reuniões do Museu Umbanda aqui, ele pediu que nós montássemos uma semana que falasse sobre a Semana da Umbanda em São Gonçalo. Mas como falar sobre a Semana da Umbanda sem falar do que nós vamos tratar aqui hoje? Das outras Umbandas. Elas existem, porque o que eu faço na minha casa é uma cultura que eu tenho para mim, mas ela é verdadeira para mim e para os meus filhos. Mas ela pode não ser verdadeira para o Pai Pablo. Mas eu preciso ouvir o que ele tem para contar. E eu preciso inserir o que a mãe Flávia tem para contar. Porque cada Umbanda tem o seu jeitinho especial de fazer, que foi aprendido pelos seus ancestrais, pelos seus mais velhos, pelos seus iniciadores. E é em respeito a isso, e falando um pouco da Semana da Umbanda, que eu queria trazer para vocês a programação completa, que seria esta mesa, que nós vamos ter hoje. Dia 16, a Umbanda é convidada para entrar na academia, quando então haverá a mesa aqui nesse mesmo lugar, com a direção do professor Rui Aniceto, da FAPERJ aqui do Paraíso, e a discussão da academia e dos processos históricos que aconteceram da Umbanda, tá? Inclusive a função desconhecidíssima por quase todos vocês, eu acredito, que nosso anunciador Zélio foi vereador. Vereador como o vereador Romário, que está ali, vereador como o vereador professor Josemar, que virá aqui agora, vereador como o nosso secretário de Cultura, Lucas, foi. E a bandeira do Zélio Fernandino de Moraes, ela era uma bandeira sobre a educação. Ele não tinha uma bandeira religiosa naquele período. Mas para isso tudo, nós precisamos analisar o período histórico. A Umbanda nasce diante de um estado muito complicado, que era o Estado Novo e Era Vargas. Se desenvolve através desse conceito político. Então, analisar que isso tudo precisou ser amoldado para que continuasse a existir e não ser perseguida, como os candomblés eram, como as culturas de macumba africana eram, era importante. Ou seja, é o jogo do eu me adapto, senão eu deixo de existir. Então, eu acho que ele fez uma função muito maior quando ele adapta a Umbanda a uma realidade dele, mas que levou como uma cultura crioulo faria de 1908 até 2021, e nós hoje talvez estamos aqui e possamos estar aqui porque alguém segurou essa bandeira de criação. Então nós vamos analisar isso historicamente no dia 16. E finalizando as programações da Semana da Umbanda com o nosso projeto do museu, vem a apresentação do site do Museu Umbanda, que é uma parceria entre o projeto e a Prefeitura de São Gonçalo. Nesse dia nós vamos receber autores, como Mãe Flávia também eu sei disso, mas outros autores do nosso país, Alexandre Comino, Cláudio Alexandre, José Beniste e o jornalista Marcelo Fritz. Será uma mesa que tratará também da intolerância religiosa, por conta do dia 20 ser o dia da consciência negra. Então essa programação ela foi muito bem pensada, ela foi muito bem arrumada, tá? E eu tenho uma alegria de estar aqui como missão. Falo para os meus filhos, eu não estou aqui porque eu quero. Eu tenho plena consciência de que eu estou aqui porque eu fui guiado e jogado nessa missão. Então, se me guiaram e me jogaram aqui, como eu acho que quase todos aqui foram, a gente está aqui para fazer isso da melhor maneira possível, tá? Mas antes de prosseguir, eu queria chamar o Jorge para vir aqui, antes que a gente pudesse prosseguir, e o vereador Romário também, que antes de nós darmos continuidade à mesa e passar a palavra aos nossos convidados, eu pedi a vocês uma salva de palmas para o nosso vereador. Que teve o carinho em nome da Câmara Municipal de São Gonçalo. Eu passo às mãos do vereador Romário
Júnior de Oxóssi. Estamos entregando os títulos de cidadão gonçalense, viu? Que honra, que orgulho. Maiana de Amanjá. Pai Pablo Santa Clara. E a nossa querida mãe, Flávia Pinto. Estamos transformando os senhores em cidadãos gonçalenses hoje, hein? Registrar a presença do professor vereador Josemar também, que também participa dessa seleção conosco. São os novos cidadãos de São Gonçalo, viu? Sabe, de Campo Grande e faço deles gonçalenses. Uma alegria, né? Obrigado, Romário. Obrigado, professor Josemar. Gente, esse aqui é o vereador Josemar também, que trabalha com a gente, faz parte de todo esse processo de criação, né? Obrigado pela presença, tá? Quero dar uma palavrinha para ele, em nome da Câmara. Romário também é o presidente da Comissão de Cultura da cidade. Boa noite. Vou ser bem breve aqui para continuar a agenda, né? Dizer que é um prazer estar aqui e é de fato um movimento histórico para a cidade de São Gonçalo, né? Que talvez de fato seja um dos primeiros momentos que eles têm uma ação relacionada à Umbanda sem ter alguma resistência, sem ter algum tipo de problema que a cidade geralmente impõe, né? Uma cidade que infelizmente ainda é muito intolerante, ainda tem muita dificuldade de compreender a importância da diversidade, seja ela étnica, religiosa, enfim, de todas as dimensões. E aí eu queria só registrar algumas questões importantes aqui. Eu e o professor Josemar, saldo muito estar com parceria com ele sempre, a gente atuar junto. A gente apresentou na Câmara no mês passado uma construção de uma medalha chamada Zélio de Moraes, né? Então a gente tem aqui as medalhas de Paulo Freire, a gente tem aqui as medalhas relacionadas a outras figuras históricas da cidade e tomara que a Câmara aprove o mais rápido possível a criação de uma medalha, de um título chamado Zélio de Moraes, para poder presentear as pessoas que sejam importantes na educação, na cultura e na trajetória histórica aqui da cidade de São Gonçalo. E isso é muito fundamental, e ser parceiro de Josemar nessa construção desse projeto de lei para nós é muito importante. Assim que isso for pautado na Câmara, a gente vai falar com o Fernando para levar a galera lá para a gente poder conseguir esse registro. Então isso em breve vai ser resolvido. E aí, para finalizar, eu acho que tem uma demanda histórica aqui que a cidade precisa lidar, que é... Eu entendo a importância das coisas na gestão pública a partir do orçamento que elas têm. E aí a cidade, ela historicamente investiu muito pouco na Umbanda, no Candomblé, enfim, em todas as religiões que não fossem, seja ela católica ou seja ela a evangélica. Na discussão de orçamento da cidade hoje, tem lá 3 rubricas sobre museus, e aí eu trago essa discussão para cá porque eu acho que é uma discussão que precisa continuar depois. Existe lá a construção de um museu evangélico, a construção de um museu católico e a construção de um museu da Umbanda. O orçamento para o evangélico é de R$1 milhão, do católico R$1 milhão e do museu da Umbanda R$10 mil. Então existe uma discussão que, para além do simbólico, é de orçamento na pauta pública. Eu entendo que tem a discussão de que o museu da Umbanda seria um museu da sociedade civil e tudo mais, mas é importante que esse dinheiro que seja realocado para a discussão do museu pudesse ser garantido em outras atividades, em outras comemorações, em outras demandas da Umbanda. Então é nesse sentido que a gente está aqui, para primeiro ser solidário à pauta da Umbanda, ser solidário à religião, entender que de fato a gente respeita muito o Lucas, ministro, secretário de Cultura, que deixou esse movimento acontecer de maneira muito tranquila e está apoiando. Então o Lucas aqui, eu não estou fazendo uma crítica ao Lucas, mas estou entendendo a importância também de a gente discutir o orçamento
discutir a importância na gestão pública, e aí é o nosso papel enquanto vereador, produzir leis e produzir a reflexão de que precisa ter mais dinheiro para defender a diversidade religiosa na cidade de São Gonçalo. Então, parabéns pelo início da semana, que a gente consiga ter aí não só esse mês, mas toda a história de São Gonçalo, garantindo a memória da Umbanda como algo fundamental para a nossa história, para a nossa vida, e para entender que é um marco fundador não só de uma religião, a anunciação da Umbanda, mas sobretudo da história da cidade de São Gonçalo. Muito obrigado. Agradecer a todos vocês, em especial ao Pai Nando, a toda a mesa, ao Romário, porque para chegarmos a ter essa semana da Umbanda aqui, não foi fácil para vocês construírem e nem foi fácil para os nossos ancestrais chegarem a esse momento. Digo isso por quê? Porque a Umbanda é uma religião de resistência. E quando digo que é de resistência de perseguição, daqueles que tentam apagar a memória, apagar a história, embranquecer e tornar como parte do sistema opressor. Eu falo isso porque eu estudei no Santos Dias. O Santos Dias é uma escola pública em frente aonde teve a casa de anunciação de Zé de Moraes. Estudei 4 anos ali. Moro há 46 anos no bairro de Neves. E nunca me foi colocado, nem na escola, nem nos lugares, de que ali no bairro tinha um monumento fundamental para a história da humanidade. História não apenas do meu bairro, não apenas da minha cidade, mas história de uma religião que hoje é mundial. Digo isso por quê? Porque se apagou a história. Eles criam narrativas que nada tem a ver conosco. E essas narrativas vão sendo abolidas, vão sendo esquecidas, vão sendo jogadas no canto. Assim como a história dos homens e mulheres negras do nosso país. Assim como a história daqueles que foram escravizados, sequestrados na África e trazidos para cá. Então, fazer um evento como esse não pode ser entendido como uma concessão de governo nenhum. É uma parte da história e da luta dos ancestrais que sangraram, que perderam, que tentaram ser humilhados por isso. Então isso aqui é uma vitória e é uma resistência. E acho que é fundamental a gente entender que a defesa do Estado laico, a todo momento, tem que ser garantida, tem que ser consolidada. Como bem colocou o vereador Romário Regis, muito me orgulho de atuar junto, disse muito bem, se é para ter um Estado laico, o Estado tem que ser laico também no seu orçamento público. O Estado tem que ser laico também na apresentação das suas religiões e da sua cultura. Então, nesse sentido, eu digo isso e a gente fala isso abertamente, que nós estamos para defender os oprimidos, aqueles que tiveram a sua história apagada. Porque enquanto a história for contada pelos vencedores, será a história dos opressores. Quero falar isso dizendo e saudando a todos que estão aqui presentes, de matrizes africanas, mas também de outras religiões que são solidários a uma pauta contra a intolerância religiosa, e dizer que vamos estar juntos para a construção do museu, na luta pela construção do museu. Porque este museu é a reflexão da sua história. E que um país que não tem museus, que não tem memória, não tem história e não consegue revivar a todos os momentos e colocar enquanto palco de resistência. Por isso, muito axé a todos, muito obrigado por estar aqui e vamos juntos.
Obrigado, vereador Gilmar, obrigado, Fernando. Bom, essa função potente dessa fala de vocês. Tira a foto da mesa toda. Vai, tira a foto da mesa toda junto. Isso, mas a gente vai pra trás aqui. Pra registrar todo mundo aqui, se não precisa mais. Vem, Fernando. Vem, Fernando. Só mais uma para garantir. Oi. Obrigado, gente. A humanidade hoje é imagem, né? Sem imagem não tem. Então vamos lá, gente. Vamos abrir nossa mesa de hoje, conhecendo um pouquinho dos nossos convidados, né? Pela nossa definição aqui, nós vamos conversar pela mãe Ana, essa queridona que está aqui do nosso lado. Eu queria ler um pouquinho para vocês de quem é a mãe Ana, para que vocês conheçam, tá? Perdão, eu fui falar da mãe Ana e peguei do pai Paulo. Então, como se eu precisasse do papel, né, irmão? Então vamos lá. Mãe Ana de Iemanjá, zeladora da tenda espírita Ogum Matinata, localizada no Porto Velho, em São Gonçalo. Começou sua trajetória mediúnica em setembro de 92 como Cambone. Em maio de 96 recebeu seu primeiro amaci como médium. Foi iniciada pelo zelador querido pai Cláudio Joxós, da tenda espírita do Caboclo Mata Virgem do Zé Garoto. Em fevereiro de 2009, deu sua obrigação de feitura com o também zelador Cláudio Joxós, uma raridade, né? Porque não ficou pulando de galho em galho, parabéns, minha irmã. E com a passagem de seu esposo, que era dirigente do terreiro, querido pai Jorge de Ogum, que todos conheceram, mãe Ana assume a direção da tenda espírita Ogum Matinata. Os trabalhos da tenda consistem em atendimentos de consulta, tanto para os médiuns quanto para os consulentes, sessões quinzenais, desenvolvimento, passes, correntes espirituais, descarrego, ações sociais, e em breve a casa também terá um tratamento com terapias holísticas, reiki, cristais e energização. Abre aspas. O amor que temos pela nossa casa e pelo que fazemos nos faz ser zelosos, dedicação e tempo para o que é possível e no que temos disponível no retorno trazido pela alegria, satisfação, crescimento espiritual e material de todos que nos procuram e o que nos gratifica, diz mãe Ana de Iemanjá. Mãe Ana, passo a você a palavra. Essa mesa é uma mesa que discute e apresenta as umbandas, como nós já tínhamos conversado antes, né? Então, nós estamos aqui hoje livres do julgamento, estamos saindo completamente do julgamento, apesar que nós não temos nada para julgar aqui, mas estamos fora dele porque nós viemos hoje aprender, e aprender desses zeladores queridos. Minha amada irmã, é contigo a palavra. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje. A Fernando sabe como é difícil para mim, porque eu não gosto de falar em público, né? Mas vamos lá, vamos dizer um pouquinho da nossa casa. A Tenda Espírita ela tem, na verdade, 15 anos, né, de fundada, embora toda a trajetória tenha sido iniciada, né, antes, mas ela tem, na verdade, 15 anos, a partir do momento que nós arrumamos o cantinho para poder seguir toda a nossa trajetória, a nossa espiritualidade. Trazemos um pouquinho, como já conversamos aqui hoje, né, Pai Júnior? Mais perto? Estão ouvindo agora? Melhor? Precisa repetir? Não, né? Como a gente conversou mais cedo aqui um pouquinho, a gente traz um pouquinho, né, daquela umbanda, né, do Zélio, como o pai Fernando falou. Hoje a gente não tem só aquilo que foi trazido daquela época, porque a Umbanda ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo, as pessoas foram estudando, novos caminhos foram surgindo, novos segmentos foram formados, como o Molocô, como o Candomblé, né? Igual a mãe Flávia também é do Candomblé, não é isso?
Sim, mas também tem, né, a raiz, Pai Pablo. Então, assim, juntos, né, a gente vai levando, vai conhecendo, vai se desenvolvendo, vai aprendendo uns com os outros. A minha casa não é igual à de Pai Júnior, nem dos outros, mas lá no fundinho, nós temos aquela raiz dentro do nosso coração e aquilo que é do nosso aprendizado. Então, assim, na minha casa, consultas, né, Preto Velho, raiz, né? Eu digo Preto Velho é sempre raiz, né? A sabedoria da nossa ancestralidade. Então, consulta com o Preto Velho baiano, tem as obrigações, tem os fundamentos que são feitos, né? Que são os nossos segredos de cada casa. Temos atendimento a todos aqueles que nos procuram, seja de uma forma ou de outra, com uma palavra, com um abraço, com uma doação, seja ela qual for. A casa, ela vive, na verdade, de doações, né? A gente não cobra nada na casa. Todas as consultas, se puder trazer um pacote de vela, é bem recebido. Se não puder, também será atendido da mesma forma. Eu acho que assim na casa dos meus irmãos estão da mesma maneira. O que mais? Vamos. Mais alguma coisa? Explica um pouquinho como é que é o tratar dos seus filhos, como funciona. Sim, isso é importante, né? O médico, quando ele entra na casa, ele para dizer médico da casa, né? Todo aprendizado, todo ensinamento passado da doutrina da casa. Como funciona, o que é ser um médium, porque o médium, na verdade, ao meu ver, né, é muito bonito a gente botar nossa roupinha branca e estar saravando dentro do terreiro. Mas para mim, um médium mesmo é o que ele é lá fora, é o que ele é fora do meu terreiro, porque é lá que ele vai mostrar tudo aquilo que ele aprendeu, que ele vai saber se portar, que ele vai saber até se defender das intolerâncias que tem por aí, as discriminações que existem. Então ele vai saber se portar. Dentro da casa ele aprende o que é bater uma cabeça, o que é reverenciar a espiritualidade, ter amor a toda a sua ancestralidade, aquilo que as suas entidades vêm trazendo para ele, desde o comecinho, as intuições, como é que elas surgem. Ele tem que se doar, o médico tem que se doar, porque se ele não se doar, ele não cresce, né, espiritualmente. Ele vai fazer seu batismo, vai aprender a fazer as suas ervas próprias para tomar os seus banhos, vai aprender que é necessário fazer todos os preceitos, que é muito importante, antes das giras, antes das obrigações, para que serve cada banho, para que serve cada erva, em que momento ele pode tomar esse ou aquele banho, o que é acender sua velhinha de guarda, que é muito importante. Tudo isso ele aprende dentro da casa. O que é, como se diz assim, mentalizar, né, na hora ali do início da gira, o que ele tem que mentalizar, o que ele tem que pedir, o que ele tem que estar reverenciando para que a entidade possa chegar tranquila, sem muito, não é sofrimento, né, que diz, né, mas aquele embate que o médico fica com medo de se doar para a hora da sua incorporação. Muito obrigada. Incorporação. Pai Júnior, faz algum adendo aí? Não, está perfeito. E como é que funciona lá, né, o esquema das consultas da senhora? Como é que é? As consultas, elas, hoje, por causa da pandemia, né, elas são agendadas, mas via de regra, né, sem pandemia. Os médicos participam, né? Isso a gente diz que é o desenvolvimento dele, é assim que ele desenvolve, participando. Hoje ele vai estar lá só olhando, esperando vir aquela irradiação, né? Aquela energia para ele estar ajudando nos trabalhos. Se receber, bem, se não se receber também, não tem problema nenhum. E aí ele vai desenvolvendo até a hora que ele pode botar o velho no topo e dar consulta. Tem aqueles processos igual muitas casas fazem de
médico pronto para a corrente e aquele médico assistente que vai colaborar de outra forma. Sim, é por isso que eu disse, eles todos estão ali. Então tem aqueles que já são preparados para atuar. Isso. E aqueles que vão ficar ali na corrente, e ali ele vai desenvolvendo para uma hora ele poder estar também participando do trabalho de desobsessão, a corrente de limpeza espiritual, seja para qual for. O cenário é igual para todas as casas, diga assim. Vou passar a bola. Quer falar mais alguma coisa? Eu estou suspeitíssimo de falar de Ana porque eu sou fã incondicional do trabalho que ela faz e dos filhos dela, desde que eu conheci Irmãos Coração, desde o primeiro dia. Obrigado, Ana. Bom, gente, então vamos conhecer agora o nosso querido pai Pablo. Pablo Santa Clara, psicólogo, sacerdote de Umbanda, dirigente e fundador da escola Templo Axé Orixá, tem 40 anos de idade, 2 filhas. Deu início na Umbanda em 2007 a 2008, no Primado de Umbanda em São Paulo. Em 2009, conheceu o mestre Rubens Saraceni, onde foi apresentada uma visão do sagrado com uma abertura de entendimento contínuo sobre os mistérios dos orixás e sua ciência divina. Passou longo período absorvendo conhecimento dos cursos, iniciações e graduações em mistérios da Umbanda. Por trabalhar em uma empresa de projetos e atuar em obras pelo Brasil, morou durante anos em estados diferentes como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Em todos estes estados trabalhou em terreiros de Umbanda, sempre se desenvolvendo mediunicamente, também tendo contato com diferentes formas de Umbanda, até que em solo carioca, ter a determinação de abertura de um espaço de luz para as manifestações divinas, os orixás e suas falanges. Fundada em março de 2019, a Escola Templo Axé Orixá, situada no Rio de Janeiro, em Campo Grande, onde ocorrem giras de Umbanda, cultos coletivos em mistérios da Umbanda, atendimento, formação e desenvolvimento individual e coletivo dos médiuns. Abre aspas. Há muitas formas de se acessar o sagrado. A Umbanda nunca me obrigou a nada, nem mesmo me fechou para a minha vida material. Paternal, meu lazer, parte afetiva, minha distração, hobby, e também como um mero cidadão igual a todos, ainda com dificuldades e lutas constantes em meu amadurecimento pessoal e coletivo. Esse é o nosso querido pai Pablo Santa Clara, uma salva de palmas. Boa noite a todos. Bom, como escreveu aí Fernando, né? Eu comecei também na Umbanda, uma Umbanda traçada, onde eu tive um conhecimento muito amplo também, ainda não de uma forma iniciática, mas ainda eu comecei a entender o que era esse processo aí, né, dessas religiões de matriz afros, né? Minha família toda é uma família católica, então assim, eu tive um pouco essa vivência. Eu acredito que a maioria de nós aqui, por mais da religião que seja, passou por essa vivência católica, né, cristã, enfim, não que, por mais que alguns não levantem a bandeira disso ainda, mas eu quero dizer assim, eu vim de uma família com uma outra religião, adentrei na Umbanda de uma forma, para mim foi muito surpresa, porque eu não esperava, e aí, né, as manifestações começavam a acontecer sem eu saber o que era isso, enfim. Então, resumidamente, do que o irmão falou aqui, então eu tive uma vivência em alguns templos de Umbanda, onde tem essa Umbanda traçada, que alguns já comentaram aqui também, que ainda trabalham com isso, então foi uma proposta muito interessante para mim, até eu conhecer, também ser apresentado ao Rubens Saraceni, fazer parte da egrégora dele, me desenvolver, me iniciar, me graduar também lá nos mistérios e nos procedimentos do que é apresentado frente o trajeto dele também na Umbanda, tá? E aí foi aí que eu comecei então a me desenvolver mais para entender, me desenvolver mais no sentido de entender uma experiência sólida do que são os mistérios, do que são os orixás, do que são essas falanges, os arquétipos, como que começou a estruturar o que a gente chama de orixá, né? Em algumas culturas, ou em solo africano, alguns outros nomes também são nomeados por esses poderes da criação, mistérios, de uma outra forma, mas queira ou não, são as individualidades do que a gente chama de Deus, do que cada um tem um nome específico, Olodum, Olodumaré,
independente do nome que é chamado, a gente sabe que tem um poder maior que rege aí, tá? E ele não é só patriarcal, né? Ele também tem o seu poder também feminino ali muito forte. E aí eu comecei a entender um pouco melhor sobre essa questão dos orixás, dos magnetismos, das funções, de todos os elementos que se fundamentam, que são polos de acesso também aos orixás, os campos de força, que são as próprias materializações dessas forças divinas aqui na criação, que são os próprios orixás em terra. E aí eu comecei a entender uma dinâmica diferente, e aí isso me encantou. Mas em nenhum momento eu tirei o pé ainda de alguns outros centros que eu tinha passado, que tinham visões diferentes, como você falou, panelas, né, que mexem em outras formas, né, mas isso sempre me encantou. E aí, como você leu, vou falar um pouco mais disso também. Como eu trabalhava numa empresa de projetos, eu acabava viajando para outros estados. E aí eu tive outras visões também de outros estados, outras temáticas do sagrado da Umbanda, mas em outros solos, né? Então isso foi muito interessante para mim, muito interessante mesmo. E aí eu comecei a identificar lá em Recife, eu fiquei 4 anos, um centro onde eu me desenvolvi bastante. Tinha por mais que eu era fundamentado, já iniciado pelo Rubens Saraceni, mas lá eu era dentro do outro centro e lá eu frequentava como era aquele centro, não da forma como eu achava que tinha que ser. Isso foi um aprendizado muito grande. Depois fui para Salvador, também fiquei num centro lá, toda a proposta também, né, em Salvador, que eu aprendi lá em outro centro também, que não tinha essa roupagem do que eu tinha aprendido, do que eu tinha mais me encantado, que era do Rubens, e eu nem achava que tinha que ter, nem cobrava disso. Para mim era lindo, porque eu já tinha absorvido o que eu tanto lutei, o que eu gostei, o que me encantou. Então, assim, eu cultuava o meu sagrado sempre em casa, mas nos templos onde eu participei, eu era ali apenas um médium da casa. Então eu fazia todo o procedimento do que a mãe ou o pai passava, junto com meus guias, e os guias sempre foram se adaptando a essas falanges de outros estados, até eu chegar no Rio, também participar de um terreiro aqui também no Rio, tá? Do irmão aí, André Costa. E aí continuei também esse desenvolvimento sempre nesse tempo todo aí, mais de 10 anos, até começar a ter essa abertura para montar o meu próprio espaço, né, do desenvolvimento do sagrado interno de cada um. Então, assim, aí eu comecei a arvorar e entender tudo isso que eu tinha passado, essa trajetória, e isso foi muito bom para mim, de ter visões diferentes, de Umbanda, diferentes, né, em vários lugares, em vários estados. Isso foi muito bom. E aí eu abri o Templo Axé Orixá, eu chamo que é mais uma casa de luz, como a de todos, onde a gente está louvando aí os orixás, estamos louvando aí os guias, mestres, mentores, né, que a gente denomina os arquétipos que se manifestam na Umbanda, que nasceu em solo brasileiro, em solo carioca, e veio todo com essa multiplicidade que já tinha no Brasil, né, essas diferenças culturais, sociais, né, índios, negros, e aí outros arquétipos também baianos, e outras coisas mais, que é a fundamentação que a gente tem aqui no Brasil, né, gente? Essa divisão social, racial, que é muito linda, né? Muito linda. E aí, para mim, foi muito bom isso aí, mas foi uma coisa nova, tá? Dos irmãos aqui, eu acho que eu sou mais novo, ainda que estou trabalhando aí dentro do sagrado, e eu vejo a Umbanda como uma escola evolutiva, onde a gente aprende internamente a se louvar dentro do sagrado, a nos abrir para o sagrado, que como a mãe falou aqui, e isso aí eu deixo muito latente para os filhos também do espaço. Ser um bandista lá dentro, todo de branco, bonitinho, rezando é fácil. Lá fora do templo, que é onde a gente realmente acaba sabendo se a gente realmente aprendeu o que a gente absorveu dos guias, mestres, mentores, orixás. Porque lá dentro todo mundo é santinho de branco, com guia, né? É um pouco mais fácil da gente, né, tá mais calmo ali, enfim. Por mais que nossa vida atribulada e mundana também atrapalhe um pouco a gente internamente lá. Todo mundo ainda está nessas questões. Então, realmente eu prezo isso. Eu vejo assim, não só por ser da área de humanas, mas questões internas das pessoas, do desenvolvimento interno, psíquico, emocional, sentimental, e também tem envolvimento de várias outras questões sociais também aqui, né, que a gente passa no Brasil, em questões de
várias coisas que ainda, como o irmão falou aqui, né, que ainda tentaram apagar da gente, né, da nossa cultura, por mais que eu tão branco assim falando, mas a gente se sente dentro do Brasil, de multicores, né, de estarmos aí, e não é nenhuma vergonha a gente, eu mesmo sendo branco, levantar essa bandeira aí, dessa matriz, e botar em solo novamente e dizer que sim, tudo o que a gente manifesta ali, ela tem uma raiz bem sólida e muito forte nos afros, né, na cultura afro, de tudo que foi passado pra gente aí é apenas mais um fruto dessa raiz, dessa semente que já foi plantada há muito tempo atrás e que não pode ser apagada, e a gente estamos tentando ainda continuar essa luta constante, né? Então é isso, a Casa Aberta ali é mais para aprender mesmo os fundamentos principais, o que são orixás, quais são os fundamentos, o que é cada preceito que se passa na casa, o bater de cabeça, bater palma, fazer os banhos, fazer oferendas, por que tal erva funciona melhor com tal orixá, por que não funciona tanto com o outro, por que tal vela de tal orixá é uma cor, a de outra é outra. A gente começa a fundamentar e abrir um pouco mais essa vertente dentro do que eu sei, do que eu aprendi, que não é, como o irmão falou, cada um tem o seu princípio, a sua forma, e eu digo isso, eu até deixei escrito nos textos, isso aí, há muitas formas de acessar o sagrado. Várias pessoas encontram formas diferentes de acessar esse sagrado, e o sagrado é tão amplo que ele não pode ser enquadrado numa caixinha, né, numa coisa tão minúscula. Então, assim, eu acredito que todo mundo aqui tem essa devoção pelo sagrado, independente da religião ou do que vocês chamam, e cada um entende diferente a forma de acessá-lo. Então, é mais isso, é uma escola evolutiva aí, eu vejo a Umbanda também, falo de novo, como um aprimoramento também moral da gente, um aprimoramento também da gente dar volta à raiz, né? As religiões que cultuam também a natureza, cultuam também os seres da natureza elementais, porque durante séculos foi fechado isso pra gente, foi velado. As religiões totalmente abstracionistas ou humanas, mas não, peraí, nós cultuamos a natureza, nós cultuamos as forças da natureza, cultuamos as raças, as etnias, todo mundo tem um aprendizado aí para absorver disso. Então eu acho que é isso, a Umbanda é uma escola evolutiva aí, estamos aí junto com todos aí, uma comunhão geral aí também. Agradeço também aqui, agradeço o meu irmão André Costa, agradeço também Bruno Amorim aí, e outros vários irmãos que estão nessa corrente também, que eu posso citar vários, né, não esquecer de nenhum, Renata, Vitor, Racá, Marcos Cardinelli, dos que eu conheço, e esses irmãos que eu estou conhecendo agora, que está sendo uma honra para mim aqui sentar, verbalizar com vocês aí, e estar expondo aí o nosso trabalho, mas pelo sagrado, né, não só expondo coisas individuais, né, é coletividade da gente aí. Só fiquei com uma curiosidade, que eu acho que vocês ficaram também, que eu vou pedir para o Pai Pablo falar para a gente. Igual eu perguntei para amanhã, como que se inicia e como que avança dentro do Axé Orixá? Tá. Eu não vou fazer pergunta depois não, é com vocês, hein? Agora é minha, depois você. Tá, vamos lá. O processo de adentrar na casa tem toda uma ritualística também, que não vou dizer assim, simples, por uma forma assim, do querer da pessoa. Então, assim, esse é o primeiro passo, e de entender o porquê, né? Eu converso sempre com as pessoas também que procuram lá. Então, tem uma ritualística também de ensinar como é que fundamenta os processos litúrgicos da casa, os processos magísticos, o que a gente usa, quais são os fundamentos principais. Aí recebe também os trabalhos fundamentais de iniciação em alguns mistérios, a macis. E aí, para atendimentos, como se falou, e muito também estava aqui citando, como acontece, isso sempre o guia-chefe é o representante que vai começar a escolher, né, frente a cada um, quem vai atender, quem vai dar passe primeiro, quem está ali primeiro para se desenvolver e fazer todo o trâmite, né? Então, sempre é passado, a gente fala, mas os guias acabam sempre vindo na frente, às vezes dá uma mudadinha no que a gente fala, né? Então, eu deixo lá para o caboclo seu flecha dourada e seu capa preta. O que, caboclo? Para dar o direcionamento aí. Então é isso, é mais um aprimoramento para entender toda essa ritualística, o trabalho, daí já adentrar ali com amor no processo que tem que fazer. Daí, uma pergunta que você falou para a mãe, que eu esqueci de falar, então as dias são de atendimento às quintas-feiras, tá? Começando às 8 horas, também tem todo o trabalho de atendimento, sem cobrança, sem nada, todo o processo de louvação aos orixás,
E a gente sempre trabalha com os orixás nas aberturas dos trabalhos, depois vem os dias das manifestações dos dias, para fazer o trabalho de atendimento fácil, o que precisar mais. Um dia eu quero ir lá conhecer, viu, papai? Um dia eu quero ir lá conhecer essa casa aí. Me deixa muito curioso sempre. Por favor. Em Campo Grande, tá? Eu estou aqui também no Rio há um tempo, como eu falei para vocês, tem essa vida cigana de lá para cá, de lá para cá. Estou mais ou menos há uns 5 anos aqui no Rio. Estou em Campo Grande, Pedregoso, perto da irmã, da mãe ali, mãe e irmã. Tá? Campo Grande, Rio de Janeiro. Obrigado, Pai Pablo. Então, dando sequência aqui à nossa mesa, né? Vamos agora conhecer nosso querido irmão de São Gonçalo, Júnior Camacho de Oxóssi. Pai Júnior Camacho de Oxóssi, zelador de Umbanda, dirigente e fundador do terreiro São Sebastião no Mutuá, em São Gonçalo. Tem 35 anos de idade, é pai de 3 filhos naturais e muitos filhos de santo. Conheceu a Umbanda nos anos 1990 e, posteriormente, o Candomblé nos anos 2000. Foi lutador profissional de artes marciais mistas, MMA, e devido a uma lesão no ano de 2015, foi obrigado a largar os tatames e assumir um chamado do tempo para se dedicar à vida espiritual e gerir a sua casa. Com o auxílio da espiritualidade, com o apoio de familiares e seguidores, Pai Júnior, através da assistência de Dona Tata Mulambo Larojo, constrói seu templo e passa a cuidar da sua comunidade juntamente com outros guias espirituais que passam a dirigir o terreiro de São Sebastião no Mutuá. Pai Júnior é um estudioso da história das Umbandas e afirma com convicção que o terreiro de São Sebastião faz parte de um resgate de cultura pré-15 de novembro de 1908 e muitas coisas após esta data. A Umbanda praticada no terreiro São Sebastião é de caboclo e do caboclo pena e couro, pretos velhos, baianos e beijadas, povo d'água, ciganos, exus e pombogeiras, de batismos, firmeza com anjo de guarda, macis, macaias, coroações, pontos riscados e consagrados, mandalas, tuias, defumadores, ervas, pembas e elementos da terra. Vamos conhecer nosso querido Pai Júnior Camacho de Oxóssi. Boa noite, senhoras e senhores. O irmão Fernando me falou, meu nome é Júnior, tenho 35 anos. Eu comecei na Umbanda no final dos anos 90, tá? Intermédio do seu Everaldo Rodrigues da Silva, na casa da vovó Campina das Almas, lá no Porto Novo. Depois, consequentemente, fui para o Candomblé na casa de Nécio Alves Filho, lá da Iré, que fez santo com seu Tata de Inquício, Xangri, seu Jorge Xangri, e tomou suas obrigações no Axé Barulepê, Parque Fluminense, um falecido, saudoso baiano. Mas hoje eu estou sacerdote umbandista no Candomblé e Iaú. Tá? A minha trajetória começou devido a uma lesão. Eu sempre conciliei o esporte, né, com a minha vida religiosa. E a religião me trouxe muita paz no momento de conflito da minha vida. Por quê? Eu fui criado em comunidade carente e ali eu me desenvolvi no meio de pessoas que hoje não estão mais aqui, mas que naquela época faziam parte do meu círculo. E muitos puxões de orelha de vovó, de Zé, de pessoas mais antigas daquele terreiro, me colocou na linha, né? E através do esporte eu consegui vencer na vida. Então, devido à lesão, como foi mencionado no texto, em 2015, eu caí no estado de depressão muito forte, porque meu objetivo era para fora do país, viver da minha arte. Sou faixa preta de jiu-jitsu desde 2013, tenho 10 lutas profissionais de MMA, 8 vitórias e 2 derrotas. Mas na minha última luta, que eu estava postulando ir para fora do Brasil, eu tive uma lesão de labirinto. Eu tomei umas cotoveladas na cabeça na luta, no qual deslocou o labirinto, e eu fiquei quase 4 anos para poder curar essa lesão. Hoje hoje eu estou novo, mas eu acho que a minha idade já não permite mais eu fazer o que eu fazia, justamente por ter responsabilidade com filho e com família, né? Nesse período eu formei família, tenho 3 filhos e são tudo para mim, então não tenho condições mais de atuar profissionalmente, mas por hobby, com toda certeza. O terreiro São Sebastião partiu no ano de 2017, no dia 18 de fevereiro de 2017, a mando dessa pombogeira, né? Eu, heterossexual, preconceituoso na época, criado no meio de
de meios de espaço machista, né? Com mais de ser terreiro, lutador, faixa preta, não imaginava que essa senhora foi através dela, por incrível que pareça. Eu tenho um calor de coração, que é chefe da minha casa, eu preto velho pai de Angola, que também é o chefe da minha casa, mas quem me deu o terreiro de São Sebastião foi uma senhora chamada Tata Maria Luan. Dela partiu tudo, meus irmãos de santo, que era da casa do meu pai, quando meu pai fechou, vieram para minha casa para seguir uma banda comigo, e consulentes que tiravam consulta com ela na casa do meu pai, alguns vieram para minha casa e se tornaram filhos. O Corpo Mediúnico de São Sebastião hoje tem em média de 30 pessoas. Como eu falei, é uma casa recém-embrionária, né, com 5 anos, eu acho que a gente está evoluindo no trabalho. Eu prego uma umbanda de resgate cultural, né, aceitando todo o período, né, de formação, de 1908 em diante, mas eu vejo lá atrás, no Calundu, nos Olodéres, né, nas macumbas, nas cabulas, eu foco muito nisso porque a gente tem que ter um resgate cultural. Eu acredito que pelo tempo da época e pela formação social do momento, aquela umbanda de 1908 se distanciou um pouco da parte africana dela. Então, no terreiro de São Sebastião, a gente tenta fazer esse resgate também, elucidando todos que lá frequentam sobre essa história toda, mas não desmerecendo a história atual. A história atual faz parte de todo o sistema e eu acho que é o pilar principal para difundir e que foi a Umbanda e que é a Umbanda é de hoje em dia, né? E assim, dentro do terreiro a gente tem nossos trabalhos mediúnicos semanalmente, desenvolvimentos, consultas, os rituais são os rituais já mencionados ali pelo irmão Fernando, que é de coroação, que é o ritual final, mas os amacis, as camarinhas, os batismos, né? Os guias vêm e riscam os seus pontos, se consagram os seus pontos, firmando aquele compromisso daquela identidade ali, até porque a gente acredita, né, em falanges, subfalanges, que é dividido, né? E assim a gente vai fazendo, trabalhando as formas de Umbanda dentro do terreiro. Eu, como sacerdote, eu deixo bem claro para os meus filhos que eu sou um canal direto para eles perguntarem e tirarem qualquer dúvida. Se eu não sei, eu procuro um mais velho, eu procuro um sacerdote mais velho, porque eu não tenho vergonha de dizer que não sei. Eu tenho vergonha de passar uma informação errada, né? Então eu vou mais velho, eu não tenho essa coisa de nariz em pé, de topete alto, de tiver que chegar o pai Fernando, ele, pai Fernando, me explica isso. Se tiver no entendimento dele me explicar, eu vou agregar isso para mim, vou somar isso para mim. Se tiver aqui na mãe Flávia, na mãe Ana, eu tenho isso comigo muito vivo dentro de mim. Da humildade, acho que é acima de tudo, acho que por causa da criação, né? E o terreiro de São Sebastião faz esse trabalho todo, de resgate cultural, dos trâmites espirituais, trabalhos sociais, onde a gente não divulga isso em rede social, porque eu acho que a mão direita faz a esquerda, não precisa saber, mas a gente ajuda a comunidade, ajuda pessoas, ajuda famílias que estão refém da exclusão social. A gente tenta de uma forma única fazer nosso trabalho, plantar nossas sementinhas para futuramente novos médicos, novas pessoas, essa visão deturpada que as pessoas têm da Umbanda hoje ser mudada, né? Os movimentos pentecostais praticamente demonizaram o nosso culto, né? Somos vítimas. Isso nos anos 50, nos anos 60, 50, a Umbanda era aclamada, né? Mãe Cacilda ia para televisão, Exu Sete Talheira dava consulta e fazia, tinha festivais dentro do Maracanã que se reunia mais de 100 pessoas. Então eu tento falar disso para derrubar esses paradigmas, esses preconceitos todos que giram em torno da Umbanda. Tem alguma pergunta? A mesma dos três. Como que a pessoa entra, como é que evolui dentro da casa? Dentro da São Sebastião funciona da seguinte maneira. Eu sou muito chato para aceitar pessoas na minha casa. Meus filhos que estão aqui sabem. Eu deixo de molho, eu dou uma coça de sofá para ficar sentado lá, para conhecer, porque eu acho que é tudo uma adequação. Eu costumo dizer que o branco tem que ser vestido primeiro de dentro para fora. Não adianta eu ser um bandista, ser macumbeiro, só em dias de festa, em dias de rituais. Eu acho que a Umbanda, além de religião, é uma filosofia de vida. Ela agrega aquela pessoa que tem fé, que até mente segue os preceitos e a crença nos orixás.
né? E isso é muito forte lá em casa. A pessoa lá dentro do terreiro de São Sebastião, ela vai assistindo, ela vai assimilando, ela vai se familiarizando ao ambiente, as pessoas que lá estão, porque é difícil gerir pessoas, né? Estar com meio de pessoas às vezes é difícil. Tem dia que eu não tenho saco para dar um bom dia para ninguém, mas eu tenho que estar lá sorrindo, bem, né? Tem que estar tudo bom, beleza. Tem dia que tem filho de santo que está com a orelha na boca, então assim, é muito difícil. Então eu deixo a pessoa, ela se familiarizar ali, ela aceitando aquela filosofia do terreiro de São Sebastião, aí ela se batiza nos preceitos da casa, ela aceita aquela filosofia implantada naquele sistema da casa para ela, e aí ela começa a adentrar. E o desenvolvimento é passo a passo, é vivência, é cotidiano, não tem uma fórmula mágica, é viver. Pratica um bando é viver. Não tem essa coisa de, você vai fazer um ritual específico e você vai ser o alecrim de Aruanda. Não, é vivendo. É vivendo, é dia a dia, não tem mistério. Eu costumo dizer que a espiritualidade ela trouxe simplicidade. Então o bando é simples, porém é difícil, mas é simples. Por quê? Se despir de preconceitos, se despir de certos paradigmas que todo ser humano tem, não é fácil. Se reconstruir, não é fácil. E a partir do momento que as pessoas adentram do terreiro de São Sebastião, eu costumo falar isso para elas. Às vezes é necessário você desconstituir o que você já tem para construir uma base sólida e firme, né? Mais alguma coisa? Acho que estou falando demais, tá? Gostei de apresentar São Sebastião, acho que eu vou lá ficar nesse bloco um dia desse. Vamos ver o que vai dar. Tá certo, pai, acho que eu faço a mesma coisa. Vamos lá, vamos agora conhecer a nossa querida mãe Flávia Pinto. Mãe Flávia, zeladora de Umbanda, socióloga, escritora, ativista pelos direitos humanos e do movimento negro. Cada um desses títulos diz um pouco sobre a carioca Flávia da Silva Pinto, 45 anos, nascida na Vila Vintém, comunidade do Rio de Janeiro. Mãe de 3 filhos biológicos e incontáveis filhos de santo. Trabalha pelo desenvolvimento de políticas públicas contra a intolerância religiosa. Foi coordenadora de políticas de direitos humanos e liberdade religiosa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Em 2011, Flávia recebeu da presidenta Dilma Rousseff o Prêmio Nacional de Direitos Humanos pela atuação na legalização jurídica dos terreiros. A pesquisa que desenvolveu para mapear as casas de religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro e o trabalho social realizado no terreiro de Umbanda, Casa do Perdão, fundado por ela em 1997, que também dá assistência religiosa às presidiárias das unidades femininas Santo Expedito e Talavera Bruce. Foi coordenadora de políticas de direitos humanos e liberdade religiosa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou a primeira pesquisa do mapeamento dos terreiros pela PUC e Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, CEPIR. Criou o primeiro Centro de Promoção da Liberdade Religiosa da América Latina, CEPLIR, que atende às vítimas de intolerância religiosa, como a menina Kailane, por exemplo, onde foi aquele atentado que sofreu da pedrada lá no Rio, né? E criou também o primeiro mutirão de legalização gratuita dos terreiros, que é um instrumento de fortalecer a organização jurídica dos mesmos. É autora dos livros Umbanda, Religião Brasileira, Guia para Leigos e Iniciantes, Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, e também Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala. Vocês precisam conhecer Mãe Flávia. Salve de palmas. Boa noite a todos e todas. Eu peço bênção, ao Pai Pablo, Pai Fernando, Mãe Ana, Pai Júnior, e saúdo a ancestralidade indígena na manifestação de todas as caboclas e caboclos que se fazem presente dentro dos terreiros de Umbanda, e saúdo toda a ancestralidade africana que se faz presente através de todo orixá e toda preta velha, preto velho e Exu, que se manifesta dentro dos terreiros de Umbanda. E em nome dessa ancestralidade eu peço licença e autorização a Exu para poder comunicar, para poder falar.
Obrigada por me receber, né? Eu estou na casa do meu filho, o Golgan, que está comigo já há muitos anos, Marcos André, e hoje recebi o título de cidadã São Galense, São Gonçalense, estou toda metida. Obrigada. Quero parabenizar a Semana de Umbanda, que foi o autor da lei, é o Luca, esse vereador, que é atual secretário de Cultura, Luca Muniz, né? Parabéns, é muito importante essa iniciativa, e depois eu vou ter tempo de falar por quê. E saudar também o vereador Romário e Josemar, que estão presentes, não é isso? Nossas autoridades pretas presentes, a Xeô, estamos juntíssimos. Quero falar um pouquinho do museu, da importância do Museu da Umbanda, e demarcar o meu lugar de fala. Eu sou uma exceção dentro da Umbanda e também, hoje em dia, infelizmente, dentro do Candomblé. Eu sou uma mulher preta matriarca. E nós temos cada vez menos mulheres e pessoas pretas à frente dos terreiros. E é por isso que a gente tem que entender que essa ancestralidade do caboclo e do preto velho, ela é indígena e ela é africana. E não tem como a gente colorir a cor do Thor grego, também não tem como colorir a cor de Xangô, pretão, negão. Então, esse lugar me leva a transitar por esses territórios, né, que o currículo Lattes não dá conta de explicar, a não ser essas vivências. E é exatamente por essa trajetória de 23 anos como uma matriarca que a gente entende a importância do museu como algo que registra a memória de uma população que foi dizimada, escravizada, sofreu epistemicídio, nós fomos estupradas, nós mulheres negras, nós mulheres africanas, e portanto todos e todas nós aqui que temos uma gota de sangue preto, uma gota de sangue indígena, nós somos filhos de um estupro. A nossa história não começa com romance, começa com estupro. A preta velha e o caboclo são filhos de estupro também. E contar isso através do museu é extremamente importante. Eu estive também junto ao Movimento Liberte Nosso Sagrado. Jorge está aqui, não está? Tudo bem, querido? E a gente, eu lembro quando o Jorge nos procurou, mãe Flávia, por favor, estava no CEPRI ainda, a gente precisa resgatar o mandato do deputado Flávio Serafim e tal, e a gente, com aquela dificuldade de organizar essa mobilização, e a gente foi adiante com isso, e ter mandatos políticos ajuda a gente, até porque, diferente dos outros segmentos religiosos, nós não temos uma bancada, né, que nos represente, que advogue por nós, é na mão de Xangô e de Oiá mesmo, para advogar por nós. E esse movimento, ele trouxe uma visibilidade grande, mas também deu conta de explicar uma questão que é um movimento internacional de todos os grandes museus, como o Louvre e outros museus, de devolver as culturas expropriadas, roubadas, saqueadas, as suas peças originais. Então, museus como o Louvre e outros mais devolveram ao Egito, a Yorubolândia, que é a antiga, que hoje é a atual Nigéria, mas que vem de uma filosofia muito mais antiga do que a própria Constituição da Nigéria hoje, né? Os africanos chamam de Yorubolândia, se a gente tivesse um mapa aqui era um pouquinho mais fácil de explicar, e devolveu. Por quê? Durante anos ganharam dinheiro com essas peças que foram roubadas, fruto do sangue dos nossos ancestrais. Preto Velho não chega quietinho, calado, não. Preto Velho foi silenciado. Ele foi obrigado a conservar silêncio. E ele nos ensina essa sabedoria da sobrevivência. Então, se o movimento internacional devolve essas peças, e a gente com muita luta consegue fazer isso, com as peças que foram saqueadas de dentro dos terreiros, no período da ditadura, é natural que a gente reivindique um museu de Umbanda. É natural que a cidade de São Gonçalo, que faz o registro histórico da Umbanda, ok? Não preciso discordar de ninguém, mas a Umbanda não nasce em 8 de novembro de 1908, a gente está cansado de saber disso. Eu falo isso nesse livro aqui, repito nesse daqui, que é um livro antirracista, baseado na lei 11.645 e 10.639. Mas esse marco histórico cabe a São Gonçalo porque foi um território onde a ancestralidade escolheu reivindicar o marco histórico de nascimento. E o marco histórico de nascimento ele é extremamente importante porque sem ele a gente não consegue contar a história. E nos tempos, eu digo,
não gosto de dizer tempos modernos, mas nos tempos mentirosos de 2021 anos, né, que a gente escreve todo dia essa mentira, né? Nós estamos em, hoje é dia 10, não, 11 de novembro de 2021. É uma mentira, nós não estamos em 2021, porque os povos africanos, os povos indígenas, portanto, caboclo e preto velho, tem muito mais do que 10 mil anos. Segundo os laudos arqueológicos mais antigos, a tradição iorubá, ela pode ter até 140 mil anos. Então, a gente, quando o preto velho está manifesto dentro do terreiro, quando o caboclo está manifesto, ele está trazendo um conhecimento milenar que a gente não localiza. Então, esse marco histórico que demarca não o nascimento de Jesus, não é isso, Jesus não tem nada a ver com isso. Ele marca o período de invasão de territórios que foram expropriados e saqueados. Então, se a Umbanda tem um marco histórico, é importante contabilizar esse tempo. A gente conta 113 anos e tal, sabendo que a ancestralidade é um tempo muito maior. Então, acho importantíssimo esse movimento, Pai Fernando, de estar mobilizando a iniciativa do museu, até pela forma como a casa foi demolida. A gente tem consciência que o segmento neopentecostal aqui é muito grande, e quando a gente fala de evangélicos, a gente precisa demarcar que é o segmento neopentecostal mais radical. Os pentecostais não têm essa postura, nem histórica, nem atualmente. Mas eu queria deixar aqui uma sugestão. Para vocês que estão encabeçando mais isso, por ser a cidade de vocês, né? Embora agora eu ganhei um título, eu estou corresponsabilizada. A gente precisa fazer com que esse museu seja itinerante. Foi algo que a gente discutiu muito, né, Jorge? Acho que depois Jorge tem que vir aqui dar uma palavrinha. Porque senão fica um museu lá que pobre não acessa. Eu, favelada, o único museu que eu fui foi o que a escola me levou, e quando eu ia para casa da minha madrinha no Museu do Ipiranga, que ela era paulista e tal, né? Então eu ia lá, mas o favelado não vai. Então a gente precisa fazer com que essa história da Umbanda seja contada. Por quê? Porque é uma religião brasileira. Esse meu livro aqui é um livro que é uma outra mãe Flávia, ela já está até morta, estou quase fazendo a sepultura dela. Mas ele continua sendo mais vendido, incrível, por incrível que pareça. Muita coisa que eu pensava aqui, hoje eu já amadureci. Mas por que ele continua sendo mais vendido? A gente fez essa pesquisa por causa do título. Umbanda, religião brasileira. Por que eu estou falando disso? Porque as pessoas não sabem que o Brasil tem uma religião. As pessoas, inclusive, não sabem nem que o caboclo é índio e que você pode visitar uma aldeia indígena e se comprometer, inclusive, no combate à fome e à miséria que eles passam. As pessoas não sabem nem que Ogum é preto. Por exemplo, ele se assusta, tem que botar uma dalate sublingual e falar: deixa eu te contar um segredo, Ogum é preto. Não infarta agora não, infarta só depois, né? Ou é o que a preta velha fala, né? A vovó Joana fala: às vezes você vem aqui tomar a benção do preto velho, curar uma depressão que o Sistema Único de Saúde não cura, e depois você chega lá embaixo e discrimina uma pessoa preta que pode ser um bisneto dessa preta velha que você acabou de ser consultado. Ou você vai olhar um indígena como um qualquer, e você acabou de abraçar o caboclo ventania, o caboclo flecha dourada. Qual é o caboclo que a senhora trabalha mais? Flecheiro, seu pé na branca. Então, essa hipocrisia, ela existe porque a gente não tem reconhecimento do fenômeno religioso nascido em território brasileiro. Território brasileiro da invasão, tá? Porque indígena, que são os povos originários, não reconhecem sequer a nomenclatura Brasil. Sequer reconhece a nomenclatura índio, reconhece a nomenclatura de como eles chamavam dentro das tradições deles. Então, um museu que dê conta de falar dessa tradição, ele é fundamental. Eu, quando estive em um dos lugares da África que eu estive, eu fui perceber, visitando o museu, que, por exemplo, a geladeira foi uma criação nossa. Eu só soube porque estive na Nigéria e tal. Outra apropriação dos invasores, né? Essa coisa de chamar o euro-cristão de colonizador é um crime que a gente tem que parar de cometer com o preto velho e caboclo. Porque eles são estupradores, ladrões, expropriadores de terra, saqueadores de corpos de crianças. Se hoje o Brasil ocupa o quarto lugar, quando eu escrevi esse livro aqui, esse é o meu livro mais recente, eu estou defasada.
Aqui você vai ver que eu estou dizendo que a gente está em 5º lugar em pedofilia no mundo. Já perdemos esse lugar. A gente já foi para 4º lugar. Por que a gente é o 4º país em pedofilia no mundo, se aqui não tem a Sharia, a lei que autoriza casamento com crianças? Porque durante 400 anos, desde que o Brasil foi invadido, porque ele não foi descoberto porcaria nenhuma, porque os povos indígenas já estavam aqui, desde que ele foi invadido, criou-se o costume de usar crianças sexualmente. Pegar a criança indígena e usar sexualmente. Pegar a criança escravizada e usar sexualmente. Então, durante 400 anos você teve esse costume. Tem somente 133 anos, 14 de maio de 1888, que esse costume deixou de ser oficial e tornou-se oficioso. Muitos hereis, muitos ibejos, muita beijada, muita criança foi vítima desse tipo de comportamento. Então, aquele espírito que se manifesta, ele traz uma história. E se a gente não conhece essa história, talvez a gente não mergulhe na profundidade do saber que esses espíritos trazem, que a etnia deles são essas, não são as cristãs, que a etnia cristã disse que eles eram bicho. Pegou uma criança e disse que podia usar sexualmente porque precisava reproduzir uma mão de obra escravizada. Então, quando a gente está dizendo isso, a gente está dizendo que falar de um museu de Umbanda é contar essa história. Essa história que não está nos livros escolares. Que a história que os nossos filhos estudam é uma história mentirosa de um Brasil que não existe. Não está dizendo que o Brasil foi invadido, está dizendo que o Brasil foi descoberto. Então, você imagina que eu chego na sua casa hoje, agora, e vou dizer, acabei de descobrir essa casa, vou fincar uma bandeira e vou dizer, é minha. E essa mulher aqui eu vou pegar para mim, e esse homem também, e essa criança eu vou fazer uso sexual dela. Então, essa memória, ela não está registrada, porque é aquele provérbio africano, né? Enquanto a história for contada pelo caçador, o leão nunca vai ter a sua versão. Então, ainda é a elite eurocristã que está contando a história do Brasil, e a gente precisa revisitar isso. E o museu, eu acho que ele dá conta disso, desde que ele tenha esse propósito itinerante. A gente está com parlamentares aqui, então eu não estou me fazendo advogada, eu estou falando para que seja proposta, a nossa fala tem que ser propositiva, senão ela se torna estéril. Então, que levem, né, o museu itinerante. Talvez a melhor forma seja criar ele itinerante no primeiro momento, fazer visitações em escolas, oficinas de debate, né? E pegar essa história e deixar contar, as crianças saberem que tem uma religiosidade brasileira que não é outra. Precisa falar da minha casa? Não precisa. A Casa do Perdão existe há 23 anos, a gente está no Mendanha, em Campo Grande. É uma casa que tem um compromisso social, antirracista e em defesa da mulher muito grande. Eu não saio desse lugar, na minha cabeça isso não está confuso, isso está muito organizado. Eu venho me descolonizando cada vez mais. É impossível praticar a vivência mediúnica na Casa do Perdão distante desse entendimento. Não tem como, na Casa do Perdão não vai rolar, né? É uma casa que a gente tem uma consciência política muito grande, e eu não abro mão disso, porque para mim o preto velho ele não vem abaixado porque é bonitinho. Ele vem porque ele foi aleijado, ele foi sacrificado, ele foi torturado. E por que o preto velho vem daquela forma? Para não deixar a nossa memória ser esquecida, né? Não é essa visão eurocristianizada de que não, é para fingir, que não é para fingir nada. Ele tomou, foi porrada mesmo. Ele está dizendo para a gente que isso não pode acontecer de novo. E então eu procuro fazer esse movimento porque ao longo de 23 anos eu atendi inúmeras mulheres vítimas de violência sexual, vítima de estupro. É o que? É uma briga? Uma reunião, são os colegas. Então, a mulher que apanha do marido ou sofre estupro marital e chega no terreiro querendo que a gente acalme aquele obsessor, aquele egum, a amante do marido, a amante 1, a amante 2, a mãe, a sogra. E durante um tempo eu me emprestava esse papel, até eu entender que não tinha nada a ver com o mundo espiritual, aquilo ali era violência contra a mulher. Chegava pessoas doentes na minha casa, e aí quando a gente vai tratar espiritualmente, a gente vai fazer o sacudimento, descarrego, desobsessão, a bacia, aí você vai perceber que não, era racismo, que aquele jovem estava sofrendo desde a infância.
ele não era aceito, ele não era respeitado. E aí eu fui entendendo inúmeras questões que não eram questões espirituais. É claro que elas se desdobram com questões espirituais, mas elas, na verdade, são questões que têm origem na organização social, como ela está estabelecida, baseada nessa desigualdade toda. Então, eu trato violência contra a mulher como violência, trato homofobia como homofobia, trato machismo como machismo, trato pedofilia como pedofilia, e não vou tratar isso como problema de orixá, como problema de Exu. Dona Mulão, Dona Figueira não tem nada a ver com isso. Isso é um problema que a gente tem que enfrentar. E aí, nesse sentido, a gente se ocupou muito com essas questões. A Casa do Perdão tem a sua atuação dentro do sistema penitenciário. Lamentavelmente, ela é a única casa no Brasil inteiro dentro do sistema penitenciário, lamentavelmente. Eu estou abertíssima, sempre falei isso, tem 16 anos que eu repito. Qualquer sacerdotisa, qualquer matriarca, qualquer pai que queira aprender como é, eu estou aqui aberta a dar esse conhecimento absolutamente gratuito. Porque o nosso povo que está lá, Axé, eu estou disponível. É o nosso povo que está lá. De tudo isso que eu falei, existe ainda um saldo. O saldo é essa senzala chamada presídio. Aqui nesse livro, inclusive, eu explico como é que a gente chega à terceira população carcerária do mundo. Porque 400 anos escravizando, 114 sem escravização oficial, a gente não perdeu o costume. 400 anos estuprando criança, só 114 anos sem estuprar, não perdemos o costume. Ainda estupramos criança, por isso a gente é o quarto país, o quarto lugar no mundo. Então a gente tem esse compromisso muito grande. A gente tem as aulas de corte e costura, que nesse momento a gente está com esse desafio de produzir absorvente ecológico, né? Claro, um terreiro feminista, a gente, e muito em defesa do meio ambiente. A gente não se separa dessa defesa do meio ambiente em momento algum. A gente entende que folha é sagrada, que árvore é sagrada, que água é sagrada e que a mulher é sagrada. Nas tradições ancestrais indígenas e africanas, portanto eu falo de caboclo e preto velho, a mulher não era violentada. A mulher não era estuprada, ela não sofria violência doméstica. Foi a tradição eurocristã patriarcal que tirou isso e trouxe esse lugar de submissão, e a mulher deixou de ser o oráculo, a sacerdotisa. Por isso, até hoje, a gente tem uma dificuldade imensa de nós, mulheres, estarmos à frente dos terreiros. Então, como é um terreiro muito ecológico, a gente tem que estar tentando desenvolver o absorvente ecológico para não poluir ainda mais o meio ambiente e fazer a distribuição gratuita dentro do presídio, porque as mulheres sofrem mais abandono do que os homens. As mulheres encarceradas, criminalizadas pelo sistema patriarcal, falo sobre isso aqui nesse livro, hoje não dá tempo, adoraria poder explicar isso. Elas sofrem da pobreza menstrual. É um tema que agora veio à tona, né? Mas a gente já está enfrentando isso há um tempão, distribuindo esses absorventes. Então, lá vai ser distribuído de forma gratuita, assim como os livros, meus livros, são distribuídos gratuitamente dentro do presídio, né? Gratuitamente. Esse aqui, inclusive, esgotou semana passada, chegou hoje, essa nova remessa que a editora Amanda mandou, e é uma forma da gente combater as diversas formas de violência que essa população passa. Porque quando essa mulher chegar no terreiro para falar com a preta velha e com o caboclo, com o Exu, com a pombogira, por mais que a pombogira, o caboclo, a preta velha, a vovó Joana possa dar todo o alicerce energético, não tem como invisibilizar aquela trajetória de dores raciais, de violência que aquela mulher, que aquela pessoa sofreu. Então é um trato que eu estou lá dentro muito mais falando de direitos, de cidadania, né, e de ancestralidade do que de qualquer outra coisa. E para manter esse trabalho, a gente não tem concessão pública de canal de televisão, eu repito isso o tempo inteiro. A roupa que você está usando agora, assim como a roupa, essa por uma casa aqui não, porque eu comprei na Nigéria, mas a roupa que você está usando, a roupa de baixo que eu estou usando, paga uma concessão pública de canal de televisão. Para um segmento religioso que não é o nosso e que, via de regra, nos ataca. Então, nós não temos canais de televisão, também nós não temos apoio para projetos dentro do terreiro. Quem me acompanha nas minhas redes sociais viu que eu soltei um vídeo semana passada dizendo o seguinte: quem está lucrando com a nossa religiosidade? Alguém está lucrando, alguém está ganhando dinheiro com isso.
Porque são comerciantes que muitas vezes não são da nossa religião e na hora de pagar um projeto, para pagar uma professora de corte e costura dentro de um terreiro, não está lá. Para pagar uma pessoa para ajudar a gente a distribuir a cesta básica, porque você precisa de gente na casa para isso. Ajudar a gente que não tem salário dentro do presídio, eu não tenho salário. Padre e pastor tem e está correto ter. A gente não tem. Então a gente vive de vendas de livros, né? E dessas ações para a gente poder criar sustentabilidade dentro do terreiro, que é algo que a gente acha bonito, mas a gente não pensa na sustentabilidade, né? É algo que a gente tem procurado desconstruir uma visão muito equivocada dentro da Umbanda, que durante muito tempo eu segui, e depois eu fui mergulhando cada vez mais na filosofia indígena, na filosofia africana, e eu fui percebendo que eu tinha muito mais a ganhar me apropriando desses saberes que nos roubaram no processo de invasão, chamado equivocadamente de colonização, e tendo pertencimento com esse legado de combate à fome e à miséria, porque quem inaugurou fome e miséria foi o europeu, ao invadir os nossos territórios. Nós somos povos que sempre dividimos comida. Nós não tínhamos ninguém morando em rua, nós construíamos casa para todos os nossos. Então, a fome, a miséria, a violência, o estupro, a cultura do estupro, quem traz é o euro-invasor. Nossos povos indígenas, nossos caboclos não estupravam as mulheres. Preto Velho não estuprava a mulher porque ela era sagrada. Porque, como diz o seu Zé dos Malandro, todo homem morou antes no útero de uma mulher. Não tem um macho tão macho que tenha vindo ao mundo sem morar antes dentro de uma mulher. Então, esse sagrado feminino, ele precisa ser retomado dentro da Umbanda. Não a mulher como rivalidade do homem, mas a mulher como uma complementaridade da sua existência. Pois foi ela a matriz da sua existência. Foi dentro de uma mulher que todo homem morou. Então, a gente precisa resgatar isso, porque isso traz um equilíbrio. Então, a Casa do Perdão desenvolve esses trabalhos. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte: essa semana da Umbanda, o Museu da Umbanda, tudo isso que a gente está fazendo aqui, tudo que o Pai Fernando tem encabeçado, a gente precisa dizer que a Umbanda salva vidas. Que essa desigualdade gerada por esses invasores gerou um sistema político que não dá conta das mazelas sociais. Então, é dentro do terreiro que a mulher vai ter coragem de falar que foi violentada. Vai ter coragem de falar que sofreu pedofilia. Eu perdi a conta de quantos casos eu atendi, aí escrevi o livro. Falei, bom, eu preciso de outra ajuda além da minha força oral. Eu preciso teorizar isso de alguma forma. Então, quantas vidas o senhor já salvou na sua casa, Pai Júnior? Consegue contar? Não. Mãe Ana, quantas vidas? Pai Pablo, quantas vidas? Consigo me sinto pobre frente à sua fala. Você estruturou aí e realmente acontece muito no nosso seio umbandista, né? Sim. Mas não consegue contar, né? Pai Fernando, quantas vidas? Eu também não consigo. Algum sacerdote, alguma sacerdotisa aqui? Cambonas? Alguma cambona aí, cambona? Achei mãe Ana linda falando que começou como cambona, gente. Isso é lindo. Eu amo, no momento eu estou só cambonando, porque eu não estou, nesse momento eu não estou tendo trânsito. Eu estou toda metidinha dentro do terreno. Eu acendo cigarro, eu sinto a cachaça, eu levo da fumada, eu estou toda metida, porque eu adoro cambonar. Eu falo para meus filhos, ninguém me barra na cambonagem. Eu estou adorando. Tomara que a vovó Joana me deixe assim por mais um tempo, que os filhos estão odiando, mas eu estou adorando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, só para fechar. O terreiro salva vidas. Ogães aqui também, alguém, além do meu filho. Quantas vidas, e os médios? Quantas vidas você ajudou a salvar com uma cantiga, com um defumador, com um ponto riscado, com uma vela, com um copo com água, que é isso que é lindo na Umbanda. Copo com água salva vidas, e é por isso que a minha alma é absolutamente umbandista. Por mais que hoje eu já tenha cargo no candomblé, eu não uso esse lugar de fala, eu não reivindico, até porque eu tenho minha mãe santa para poder falar, não tem necessidade de eu reivindicar. Estou muito confortável nesse lugar de umbandista. Quando as pessoas querem desqualificar, falam, você não é mãe, você é rezadeira. Eu falo, adoro.
Adoro saber rezar uma pessoa, porque isso a Preta Velha me ensinou e ninguém tira de mim. E com um galinho de qualquer coisa, a gente reza alguém e cura, e salva, né? Então isso é fantástico. Então vamos lembrar que a Umbanda salva vidas. E essas vidas salvas precisam ser respeitadas, porque se a igreja salva, nós estamos... Parabéns para a igreja, não estamos disputando. Não é uma estatística. Quantas vidas a igreja, quantas vidas a gente. É só entender que nós também salvamos vidas. A gente vai para o terreiro para salvar vidas. Se a gente passar a dizer isto, a gente vai sofrer menos intolerância religiosa até dos nossos familiares. Porque muitos de nós aqui enfrentamos intolerância religiosa, racismo religioso da nossa própria parentela. A hora que você disser, eu vou para salvar vidas, porque a pessoa chega mal, chega moribunda, chega assim e volta sorrindo, alegre, feliz, cura. Ela se comunica com a ancestralidade dela, ela sente a potência das deusas e dos deuses com ela, e ela volta com outro ser humano. A gente devolve a pessoa para casa feliz, e ela chegou infeliz. Então, a Umbanda, o Candomblé também, as religiões de matriz africana são espaços de cura e de salvar vida. Portanto, todos e todas nós somos salvadores de vida aqui. Eu peço a bênção pelas vidas que o Senhor salvou, Pai Fernando, e salva. Peço a bênção pelas vidas que o Senhor salva, Pai Pablo. Peço a bênção pelas vidas que a Senhora salva, Manhana. Peço a bênção pelas vidas que o Senhor salva, Pai Rui. E que a gente possa continuar nesse lugar de salvadores de vida, usando o conhecimento africano e indígena, porque caboclo é ancestralidade indígena e preto velho é ancestralidade africana. Não vamos fazer racismo intra-religioso, porque isso é contra-axé. Isso ofende caboclo, ofende preto velho. Meu saravá. E falar dessa fala, né, de mãe Flávia? Nossa, chocado. A palavra é essa. Porque para iniciar essa Semana da Umbanda, a gente não poderia ter conseguido montar essa mesa que foi escrita no tempo, né? Eu acredito que ela já estava escrita para acontecer hoje, e cada um dos senhores trouxeram um pouquinho dessa maravilha que vocês falaram. Mas eu fico muito impactado pela fala da mãe Flávia, porque eu me aproximo, mãe. Os meus sabem disso, né? Inclusive está minha filha Renata ali, que é conselheira de racialidade e gênero da cidade também, e ela fala para mim, pai, você precisa extrapolar dos muros da dentro da São Lázaro essa sua efetividade política e essa sua militância. E eu falo para ela, caramba, mas é natural meu, desde que eu sou criança, eu nunca me entendi em outro lugar, né? E assim, vendo a senhora, mas a senhora é um farol que guia pessoas que amam a justiça como eu. Eu sou operador do direito, eu sou formado em direito. Então, quando eu ouço essa sua fala, ela me reconforta o coração por saber que uma mulher negra, uma mulher de meia idade, que a senhora não é uma mulher velha, a senhora tem menos idade que eu, mas a senhora já fez um caminho tão bonito, e que esse caminho tanto sirva de exemplo para o senhor, pai, para a Manhana, para o pai Júnior, e para todos vocês como pessoas, como seres humanos, porque a nossa missão é se chocar sempre, é estar sempre querendo o melhor para um e o outro, não nos desligarmos da palavra máxima do Cristo, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É isso. Se nós entendermos essa pequena palavra, que possamos conseguir, que isso que a mãe faz é amor na sua maior plenitude, entrar num presídio, aliás, agora em 2, né? Porque eu vi que era 1 no início, mas agora são 2, e tratar. Todo mundo que já entrou num presídio, como eu, fui obrigado a entrar, né, mãe? Porque a gente faz uma matéria eletiva que você precisa estar lá. Então, aquilo, quando você leva uma menina, linda como essa aqui que está à frente, a um presídio, que você entra com ela pelo presídio, ela vai sair de lá enojada, porque o cheiro é repugnante. Estou errado, mãe? As coisas que acontecem são repugnantes. Então, ver uma mulher dessa, fazendo esse ato, entrando lá e levando essa palavra, que eu tenho certeza que está escrita aqui para essas mulheres, é tão obrigado, é tão de gratidão a Deus pelo seu trabalho também, mãe, e porque pelo qual o trabalho que cada um de nós fazemos, né? Sendo que ela tem um trabalho que é um pouco mais político, e isso é o que eu precisava trazer aqui na Semana da Umbanda, para que a senhora sirva de semente dessa cidade, para que todas as meninas e mulheres, que infelizmente hoje o nosso público não é o esperado, tenho certeza que poderia ser melhor, mas estão aqui os semeadores que levarão essa história à frente, tá? Muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado pelo seu pai Júnior, pelo seu Manhana e pelo seu pai Pablo.
Queria, antes só de terminar a nossa fala aqui, convidar a Aretuza Dória para vir aqui, conselheira estadual de cultura, para falar para a gente sobre os editais que vem pela frente de fomento para a cultura da cidade. E depois vou pedir o Jorge para dar uma palavrinha que a mãe Flávia trouxe. Que trouxe o Jorge aqui para frente, que ele fugiu de mim. Dizer que quem está aqui foram as cabeças escolhidas, então tornem esse conhecimento semente, né? Se os ancestrais escolheram vocês para fazer. Dizer que a gente tem livros ali com autorização do pai Fernando à venda, a gente consegue autografar. E eu queria só dizer que a gente está lançando, pai, um curso de formação de liderança. E não é um curso de formação para ensinar ninguém a fazer macumba. Na verdade, eu estou até aberta a aprender com vocês. Me ensinem, que eu adoro aprender feitiços e magias para curar as pessoas. É mais para discutir nessa categoria de qualificação de quem está à frente do terreiro, porque muito da intolerância que a gente sofre, quando eu estive coordenadora de igualdade racial, eu tive que ir a inúmeros lugares abafar problemas de terreiro, de pai e mãe, que não conhecia o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não conhecia os direitos LGBTQI+. Então, tem uma série de questões. Então, é nessa formação muito de descolonização, de aproximação dessa tradição indígena. O curso está em fase de pré-lançamento, as pessoas que acompanham a nossa rede vão ver lá. E é um curso bem legal e bem interessante. Vai ter liderança africana, liderança indígena falando com a gente, explicando, o próprio índio explicando para a gente como é que ele vê esse trabalho. Então, é uma maneira também de ajudar na sustentabilidade desse trabalho que a gente faz, tá? É só para dizer isso. Obrigada. Nada, mãe. A gente que agradece a senhora. Inclusive, eu não só sou seu fã, como eu acompanhei a sua última live falando sobre o fomento de renda. Que a mãe Flávia fala assim, quando o pai Júnior passa, por exemplo, um trabalho para o seu filho de santo, ou para algum consulente, que ele vai na casa de erva comprar alguma coisa, aquela vela que se compra não vai para o macumbeiro. Vai para um cara que está só ganhando dinheiro com isso. Eu parei para pensar nisso, falei com meus filhos isso. Falei, será que eu poderia fabricar vela? Será que eu poderia? Porque aí você está gerando um fomento próprio da casa, né? E não dando para outros. Então, mais uma vez, mãe, parabéns pela iniciativa, tá? Muito legal. Os livros da mãe estão ali fora. Eu já garanti, ó, os meus 3, tá? Ainda tem um aqui que o Romário pediu para autografar, mãe. Aretuza, para quem não conhece, filha de mãe Márcia de Oxum, né? Uma das matriarcas da cidade, faz parte do nosso projeto do museu também, e é conselheira de cultura estadual, vai falar um pouquinho para vocês dos editais que vem pela frente, tá? Aretuza, bem-vinda, minha flor. Enquanto conselheira cultural que estou, né? Eu represento a Leste Fluminense atualmente, a cultura do estado do Rio de Janeiro, defendo toda a Leste Fluminense, e criei também pela primeira vez, dentro da Secretaria de Cultura, a primeira comissão que defende povos e comunidades tradicionais. A secretária Daniele Barros, que é a Secretaria de Cultura do Estado, né, ela é pertencente à religião de igreja, e ela tinha muito, no começo, que a gente conheceu ela, muita fala de que a religião de vocês foram contemplada, os irmãos de vocês foram contemplados. E eu vim brigando muito com ela de dizer que ali eu não estava pedindo um centavo e nem política pública para orixá ou divindade alguma, né? Porque religião não precisa de dinheiro. O que precisa de dinheiro é a sustentabilidade do nosso espaço, para a gente poder promover políticas públicas e ajudar os nossos irmãos. A partir disso, a Daniele Barros lança no dia de hoje o primeiro edital, que foi sugerido por nossa comissão, voltado em nível estadual para políticas públicas, né? O primeiro edital para povos e comunidades tradicionais do estado do Rio de Janeiro. Então, boa sorte para todos, né? Mãe Flávia já nos deu aqui de cara, que já é uma grande notícia, que pode ajudar aqui na colaboração, e espero que vocês estejam contemplados, porque é uma luta que é nossa, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. João vai dar uma palavrinha para a gente encerrar. Boa noite a todos e todas. Saudar o pai Pablo, mãe Ana, pai Júnior, mãe Flávia, e a todos presentes, Jorge Henrique, meu amigo desde criança, e fiquei feliz quando o pai Júnior falou que é do Mutuá. Cada vez que eu vejo, né, parece que o Mutuá é um bandolândia de São Gonçalo, né? Que tem de terreiro escondido no Mutuá, é impressionante. Quanto mais você anda, você tropeça. Que a gente não sabia. E isso deixa muito feliz, né? O Simas, que é um historiador também, um escritor que fala sobre Umbanda, sobre religiosidade, ele fala
né, de quanto essa jihad, essa guerra religiosa das neopentecostais foi muito dura na década de 80 e década de 90. Né? E quando, então, ver, né, conhecer mais terreiros, saber de mais terreiros, né, ver pais e mães novas, jovens, dispostos, né, a manter esse sagrado vivo é muito importante. E aí, aqui eu lembrei de uma passagem, né, quando a gente estava tentando tirar os objetos sagrados do Museu da Polícia Civil, que foram apreendidos na Primeira República e na ditadura do Estado Novo, na Era Vargas. Em 2018, ocupação, né, intervenção militar no Rio de Janeiro, a gente conseguiu uma conversa, né, Mãe Flávia, junto a um general para convencê-lo de libertar os objetos. E foi algo assim, né, entrar num prédio repleto de toda a alta cúpula militar, eu, Mãe Flávia, e o general falou, não, porque não existe racismo no Brasil, e não sei o que lá, com aquele papo, que a gente foi lá conversar com ele, e só 2 anos depois a gente conseguiu a libertação dos objetos sagrados que estão hoje no Museu da República. Enfim, né, eu acho que o museu vem para isso, para resgatar essa história, para conscientizar sobre o racismo religioso, sobre a intolerância religiosa e sobre a magnitude que é essa religião, que é um patrimônio do Brasil e que congrega, né, diversas etnias, diversas matrizes que são super importantes. Então é um projeto coletivo, né, do Fernando, capitaneado pelo Fernando, liderado pelo Fernando, com o Luciano, comigo, com a Letícia, né, e várias outras, né, pessoas super importantes, né, que estão trabalhando, e é uma construção, né, a longo prazo, coletiva, e que vai tirar do chão. Acho que só um último detalhe que o Fernando sempre fala, né, e que a gente aprendeu com o Museu Vivo, de São Bento, lá de Caxias, né, de ser um museu vivo, né, não um museu de peças mortas que não vão ficar lá. É um museu vivo que vai ter interação, que vai ter movimento, que vai ter participação. É isso, uma boa noite a todos. Né? Vamos lá, viva o Museu Urbano. Noite especial para todos nós hoje, né? Tenho certeza que para vocês também. Já esticamos muito o horário, eu queria ainda abrir para a roda de perguntas, eu tenho certeza que vocês têm. Mas olha aqui, Pai Pablo Santa Clara, Manhana de Manjá, Pai Júnior de Oxóssi, Mãe Flávia Pinto. Vocês encontram cada um desses perfis dentro do nosso perfil da Tenda São Lázaro, que está linkado com as publicidades dos nomes deles. Então, se tiverem dúvidas, quiserem acesso a eles, eu acho que o momento é esse de vocês acharem e fazerem essa conexão. Muito obrigado pela noite de hoje. Já deixo um convite para no dia 16 a gente levar o Museu Umbanda e a Semana da Umbanda para a academia, aqui nesse mesmo espaço, né? Com o nosso querido professor Rui. Enfim, dia 16 estaremos com o Rui aqui comandando, né, a historicidade da Umbanda, Zélio e São Gonçalo, e vai ser também uma noite muito especial. Pai Pablo, obrigado. Mãe Nanda, obrigado. Pai Júnior, obrigado. Mãe Flávia, obrigado. Gente, a Prefeitura de São Gonçalo, nós não podemos deixar de agradecer também, né, ao nosso prefeito Capitão Nelson, que promoveu esse espaço, nos abriu esse espaço, ao secretário Lucas Muniz, de Cultura, e presidente do Conselho de Cultura, e também ao nosso sub-Eric, que nos ajudou a estar aqui hoje. Então a gente precisa agradecer a esses nomes, né, porque nós estamos aqui, porque essa porta foi aberta. O Caboclo das 7 Encruzilhadas, perguntado por uma pessoa por que ele tinha aquele nome, ele diz assim para essa pessoa: meu nome se chama Caboclo das 7 Encruzilhadas porque para mim não haverão caminhos fechados. Essa é a missão do Museu Umbanda. Eu acredito e tenho certeza que essa Semana da Umbanda hoje é um marco histórico dessa cidade, já é objeto de estudo para teses e mestrados e doutorados sobre ciência da religião. Vocês acreditem nisso, porque eu já tenho esse pedido de acesso, e nós estamos escrevendo uma história que hoje nasce aqui, tá bom? Muito obrigado por tudo.